Amados, muito boa noite a todos que estão nos aguardando aqui nesse momento. Nós temos uma live especial hoje do Gênesis ao Apocalipse. Nosso convidado João Fernandes, do canal Aprendizado Constante. É muito importante o assunto que a gente vai trazer hoje, porque a gente vai falar de Bíblia, e Bíblia sempre é importante esclarecer, né? Que é um livro que pode se tirar muito proveito, mas tem que se aceitar o fato de que ele foi manipulado, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o nosso convidado. João, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao canal novamente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os que nos estão vendo. Fico feliz, mas essa oportunidade de estar aqui nesse canal que se dedica a passar a verdade, a passar conhecimento para os buscadores de conhecimento. Então, hoje nós vamos fazer alguns comentários desde a Gênese até o Apocalipse, fazendo um apanhado, sem querer falar mal de religião nenhuma, não é nosso interesse. Nós vamos falar sobre o livro, sobre a história do livro, sobre o que está no livro, sobre o que não está no livro, sobre o que foi colocado e o que foi retirado do livro. Então, a Bíblia, principalmente a Bíblia católica, ela tem o Antigo Testamento, tem 39 livros, e o Novo Testamento tem 27. A Bíblia protestante tem uma quantidade maior, e a Bíblia hebraica ela tem só a parte do Antigo Testamento. Sim. E a Bíblia, toda a parte do Antigo Testamento, ela faz referência ao povo judeu. Então, a gente tem que, quando a gente fala na Bíblia está escrito isso, a gente tem que considerar a época, o lugar e as pessoas. Quando começou a ser escrita, ainda era um mundo primitivo, não tinha passado para o mundo de provas e expiações, ainda era um mundo primitivo, com pessoas que não tinham o contexto de civilização que nós temos hoje, que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, e 99% das pessoas não sabiam ler e escrever. Aí a gente já começa pegando um ponto fundamental na Gênese. A árvore do bem e do mal. Ela está na Gênese capítulo 2, versículo 9, 16 e 17. Está na Gênese capítulo 3, versículo 1 a 24. Então vamos nos situar para entender a situação. Adão, Eva, paraíso. No paraíso só existe coisa paradisíaca. Em teoria, só deveria existir o bem, só deveria existir coisas boas. Então, por que o aviso para não comer o fruto do bem e do mal? Que mal que existia no paraíso? Os animais... Começa por aí, né? Já começa por aí a manipulação, né? Sim, os animais viviam em harmonia com Adão e Eva. Vamos considerar que a história foi assim. Tá? Os animais viviam em harmonia com Adão e Eva. Eles não atacavam e nem serviam de alimento para Adão e Eva. Então, existia harmonia. Só existia um casal no paraíso. Então, não tinha briga de vizinho. A lei que existia era do Criador. Não tinha cobrança, não tinha vigilância
física. Adão podia ir para onde quisesse, Eva podia ir para onde quisesse. Onde está o mal no paraíso? Aí, Exatamente. E aí a gente tem também na Kabbalah, que eu cheguei a estudar um pouquinho sobre isso também, ou quando eles falavam árvore da vida na Kabbalah, que é um estudo hebraico, eles estavam falando dessa árvore da sim, vida, que sim, foi sim, manipulada por eles para que se entendesse que era uma árvore cujo um fruto foi sim. comido, né? E foi isso aí. É A interpretação. a árvore da vida é uma estrutura de conhecimento. Isso. Mas aí a Bíblia coloca como um fruto e tal. As lendas mesopotâmicas também falam da árvore da vida como sendo uma estrutura de conhecimento. Tá, mas se eu crio um casal e eu impeço esse casal de ter conhecimento sobre as coisas, e vão ser dois idiotas, falar assim, Literalmente, né? mas eles tiveram um relacionamento sexual. Então vamos entrar em outra questão. Adão nasceu com órgão sexual masculino, a Eva com órgão sexual feminino. Ele tinha um código genético e a Eva tinha código genético. Então, na cabeça de quem o Criador criaria o macho e a fêmea e impediria o macho de ter relações sexuais com a fêmea. Uma Então, pergunta aqui embaixo, aqui, ó. O senhor pode responder pra gente, ó. Boa noite, os animais podiam se comunicar com eles por telepatia? havia um entendimento, talvez telepático. A telepatia uma característica essencialmente humana. Então, os animais conseguem se comunicar de uma maneira intuitiva, por isso existe a alma grupo, né? Existe aquele direcionamento. Então, talvez fosse através desse contexto que havia a comunicação. Existia harmonia, vamos dizer assim, que não havia necessidade de comunicação, que existia harmonia, existia respeito. Então o animal estava lá no canto dele, ninguém incomodava, e como ninguém incomodava ele, ele também não incomodava ninguém. Existia Isso. essa vida harmônica que pode existir também sem a comunicação. Se ele está quieto lá no canto dele e eu não vou incomodar, eu vivo em harmonia com ele, sem a necessidade de uma comunicação mais elaborada. Porque a comunicação telepática ela exige que o transmissor e o receptor entendam estruturas de pensamento. E essas estruturas de pensamento, no padrão humano, elas não são 100% alcançadas pelos animais. Os animais conseguem captar o nosso sentimento, a nossa vibração. Eles sabem quando nós estamos doentes, quando nós estamos tristes, nervosos, mas sem a necessidade de uma comunicação telepática. É uma comunicação menos elevada do que a telepática, vamos colocar assim. É uma coisa mais no sentido de vida em comum, sem um entendimento 100% entre um e outro. Segundo o Mozart, deixou uma comunicação
está na Revista Espírita de maio de 1858, em Júpiter, os animais eles usam o corpo humano e o rosto é da última raça de animal que ele viveu aqui na Terra. Então, tem o rosto de cachorro, de leão, de cavalo, macaco, isso e aquilo. E lá, por ser um mundo mais elevado, existe uma comunicação um pouquinho mais elaborada, mas que não chega a ser uma comunicação homem-homem, mulher-mulher. Não chega. É uma coisa assim, estrita, básica. Né? Então, nesse paraíso existia o respeito dos animais para com o casal e do casal para com os animais. Aí havia a harmonia. Então, os animais podiam se reproduzir, mas o único casal que existia não podia se reproduzir, porque era pecado, porque era mal, se no paraíso se no paraíso existe coisa ruim, não é paraíso. Se no paraíso existe só coisa boa, aí é paraíso. E se só existe coisa boa, e o conhecimento do mal? Né? Então, é uma coisa que não faz sentido. A não ser que, aí que entra a questão, que aquele ser que detonou esse processo, isso considerando como está escrito na Bíblia. Não estou dizendo que tenha sido assim. Tenha sido um daqueles deuses de escama que não queria que aquele casal percebesse o mal que estava nele, comandando a situação. Aquele ser escamoso tinha o mal dentro dele e não queria que aquele casal visualizasse, percebesse aquele mal. Aí a história já muda de figura, muda de contexto. Por quê? Se eles estavam no paraíso, não poderia existir mal no paraíso. O paraíso é um lugar de benesses, de coisas boas. É a mesma coisa que falar que lá no céu, onde está Deus, vamos colocar assim, dentro do entendimento da maioria das religiões, que tem um capetinha lá de tridente espetando alguém lá. Lá é céu, ele não pode ter isso lá. Não faz sentido ter isso lá. Né? Então, ali existia alguém que estava interessado em manter aquele casal na ignorância sobre determinados assuntos que eles não deveriam saber. Situação que a gente vive hoje, tá? Com certeza. A E gente sem, vive hoje. e sem citar que houve, né, o primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, né, que é onde se nega até hoje que foi votado sobre os livros que entravam na Bíblia e o que não entrava, foi votado até a pessoa de Jesus, se ele era um ser criado ou não. Tem algumas matérias que são difíceis de achar, mas que eu consegui achar aqui, eu vou deixar o link depois para o pessoal, sobre o Conselho de Nicéia, os evangelhos apócrifos mesmo. Você falou evangelhos apócrifos? Isso, evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos. Olha aí, ó. Lá da documentação de Kinham, tem 4 volumes. É lógico que existem muitos mais. Com certeza. Existem muitos mais. O Evangelho Apócrifo conta uma história que não interessa para quem está no comando da religião. Exatamente. E que foi votado primeiramente em 325, né, o Concílio de Nicéia, Sim, e depois houve outros concílios depois disso, para que sim, fosse retirado mais livros que não interessavam para quem estava
no controle da religião. Houve outro concílio em 555, onde foi dito que eles colocaram lá os papiros, que não era livro, era papiro, Era e papiro, sim. que os que deveriam deveriam compor um conjunto, eles ficaram em cima da mesa e os outros foram derrubados sem a presença de ninguém. Lógico que isso aí pode acontecer, pode, mas lógico que isso aí é história. Isso aí é história. Mas a questão é que só é dito o que é interesse. Se a pessoa está por trás de uma religião e ela pretende se manter ali, ela não vai falar tudo que ela sabe para os seguidores. Com O certeza. professor de matemática, ele não ensina tudo que ele sabe. O professor de história não ensina tudo que ele sabe, de português não ensina tudo que ele sabe. E muitos nem sabem tanto assim também para ensinar. Mas a questão é, por que proibição do ser humano entender o que é o bem e o que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é o que é equivocado. Mas como é que se aprende que alguma coisa é equivocada? Então, essa estrutura que você mostrou aí de conhecimento, lógico que é falado da árvore, da maçã, isso e Sim. aquilo, mas é uma estrutura de conhecimento. Aí vamos lá. Na Bíblia diz que Adão deu um nome a cada coisa. Tá, mas ele nasceu sabendo falar o idioma, e era o idioma hebraico, e Deus falava em hebraico com ele, e os animais também entendiam hebraico. E a gente não está querendo desfazer da Bíblia, mas são coisas que as pessoas têm que parar e analisar. Olha, isso não faz sentido. Vamos colocar ali a questão de Moisés. Moisés, como rei Sargão, muito tempo antes de Moisés, lá na Assíria, ele foi encontrado um cestinho de junco boiando lá no Rio Nilo. Tá. O Rio Nilo era infestado de jacaré. Aquele cesto, o junco nem boia tanto assim, né? Então, ou o cesto teria afundado, ou um jacaré comeria. A história que é contada em livros mediúnicos, ela diz que Moisés era filho de um escravo chamado Itamar, escravo judeu, e de uma princesa egípcia chamada Termute, que era filha do tal faraó que teve o problema todo lá com Moisés. E que a escrava botou o cestinho num ponto e ela encontrou no outro, e ali ele foi criado fazendo parte da corte. Então, o diferencial, Moisés sabia ler e escrever. Eu já vou responder a pergunta que apareceu aí. Moisés sabia ler e escrever, onde 99% da população era analfabeto. Ele sabia ler e escrever, ele teve acesso a documentos de outros povos. Ele estudou na escola de mistérios lá no Egito, que ele foi criado como egípcio, não como escravo. Então, ele teve acesso a muito documento. Aí, colocar a questão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles foram escritos em que idioma? Egípcio. Era o idioma que Moisés havia estudado, havia aprendido. Ele não havia aprendido a linguagem dos escravos. Não existia gramática.
Então, aí a gente vai ampliando o debate. Nesses livros, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, tem mais de 600 leis, além dos 10 mandamentos. Há coisa de uns 5 dias atrás, eu vi no History Channel um estudioso falando que ele foi contando as leis, e ele achou 625 leis no Pentateuco, né, de Moisés, os 5 livros de Moisés. 625 leis, além dos 10 mandamentos. Aí, conforme a pergunta aí, os livros foram escolhidos de acordo com os interesses de manter a humanidade na ignorância. Essa Kátia é a minha esposa, que está fazendo essa colocação aí, a minha esposa. E hoje, com o que ela falou, com as informações que estão sendo veiculadas, está indo por terra toda essa mentira, que aí é uma coisa que eu não gostaria de falar, mas aqui a gente está falando para pessoas que sabem entender. Uma coisa importante, a Bíblia é a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? Ela é a palavra dos homens. Ela foi escrita por homens. Não foi Deus que apareceu e deu um livro pronto aqui, ó, tá aqui. Não foi. Ah, mas os autores sofreram influência espiritual, foi psicografia, canalização. Sim, mas quem foi que enviou a psicografia e a canalização? É a grande pergunta, Aí, né? quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que ele desceu lá do monte e tinham feito um bezerro de ouro. Aí vamos para outra questão complicada. Tá, mas escravos que saíram da terra da escravidão, onde eles passaram 400 anos, estavam com ouro. Os donos dos escravos deram ouro para eles? Deram ouro? Ou esse ouro foi roubado? Então, esse ouro foi retirado da casa dos donos, entre aspas, dos escravos. E os escravos, analfabetos. Ou alguém aqui acha que, naquela época, que o dono de um escravo pagava para ele ir na escola para ele aprender um idioma que não era o idioma da nação dominante? Alguém acredita nisso? Alguém acha? Eu estudo idiomas antigos, então eu estou mostrando isso aqui para tirar dúvida. Não quero me mostrar, não, é simplesmente o que eu tenho para mostrar. Isso aqui, gramática do hebraico. Os escravos lá que Moisés liderou na saída do Egito levavam uma gramática com eles? Lógico que não, eles levavam ouro, levaram alimento, levaram panos para se proteger do calor excessivo e do frio excessivo que faz à noite. Então, Moisés escreveu, aí quando Moisés desceu e viu o bezerro de ouro, ele quebrou aquelas tábuas que ele havia recebido, aí ele voltou lá em cima, aí ele pegou pedra e foi escrevendo lá. Lógico, evidente que ele escreveu em idioma hieroglífico do Egito. Hieros, sagrado, glifos, escrita sagrada. Né? Hieroglifo é escrita sagrada. É o idioma que ele estudou, que ele aprendeu. Deveria saber outros idiomas além desse,
menos o idioma do povo escravo. Porque o escravo lá tinha que aprender a falar o idioma deles e se comunicar no idioma deles, do egípcio. Então, aí a gente vai vendo por que não aparecem essa documentação original lá de Moisés, que foi copiada, copiada e recopiada tantas vezes. Não tem. Só tem aquela que foi copiada da outra, que foi copiada, 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 copiada lá, Do e que se perde traduziu e no tempo. traduziu e traduziu e traduziu e traduziu Sim, várias vezes e se perdeu o contexto original do que realmente o era, né? original, o original com certeza não foi escrito em hebraico, porque Moisés, ao longo do tempo, ele pode ter aprendido lá, porque os judeus sabiam algumas palavras lá, mas a comunicação entre eles era a comunicação que eles estavam habituados no Egito. Inclusive, o desenho de muitas letras aqui na gramática é muito parecido com símbolos egípcios. Eu já fiz essa comparação, outras pessoas também. Tem alguns desenhos que são muito parecidos. Então dá a impressão que foi pego aquilo ali, foi adaptado para fazer uma escrita só deles. Aí, como é que fica a história lá do hebraico que Adão falava com Deus lá atrás? São coisas que a gente tem que parar para analisar. No Pentateuco de Moisés, são usados 73 nomes diferentes para definir Deus. E quando você fala um nome de uma pessoa, você está fazendo uma invocação. Aí, na Cabala, você estuda a Cabala, você sabe disso, dá azar pronunciar o nome de Jeová. Eles falam, eles alteram o nome, eles não falam, o cabalista mesmo não fala o nome de Jeová. Sim. Nós no estudo, o professor falou pra gente que não é pra ficar repetindo porque é proibidíssimo você Sim, pronunciar, profanar o nome de Deus em vão. mas na verdade o que eu entendo é o seguinte: se você está fazendo invocação a Deus, não pode dar azar. Sim, Mas se esse nome aí ele faz referência a um outro personagem que quando você invoca ele vem te incomodar e aí dá azar, aí você faz a conexão entre as coisas. São 73 nomes diferentes. Por quê? São, dá a impressão que são 73 personagens diferentes e nenhum deles, assim, vamos colocar assim, elevado. Né? Então dá azar quando você chama, é igual o pessoal que tem mania de xingar, capeta, demônio, isso e aquilo, que aí ó, amanhã não fala esse nome, menino, que atrai coisa ruim e tal. É por aí o negócio. É por aí o negócio, a situação. E esse Deus colocado no Antigo Testamento, que é referente só ao povo judeu, ele pede sacrifícios humanos, sacrifício de sangue. Depois de matar o animal ou o ser humano, a ritualística exigia que as pessoas fossem embora e abandonassem o corpo ali no altar. Por que será que o corpo tinha que ficar sozinho no altar? Onde acumulava o sangue e ficava a carne do cadáver ali. Por que será que tinha que ficar sozinho ali e ninguém vê o que acontecia
com aquele sangue e com a carne daquele corpo? Por que será? Será que não tinha ninguém com as escaminhas passeando por ali, doido para beber aquilo ali e comer o que tinha? O Deus Baal exigia esse tipo de sacrifício. Lá ali Exatamente. na Fenícia, Oriente Médio e tal, ele exigia, e Moloque e outros deuses entre aspas, mas Bafomé também, né? Bafomé exigiam sacrifícios humanos. Eles se alimentavam daquilo ali. E Sim, no contexto da população daquele tempo, eram deuses, porque eram diferentes, que faziam alguma coisa que o ser humano não conseguia fazer, mas é só a pessoa parar e pensar. Ah, eu vi agora um material que foi colocado na Universidade Base de Sines aí, sobre o criador e os outros co-criadores. Então, existe a cocriação em plano maior. Deus cria a lei e os co-criadores, usando aquela lei, elaboram planeta, galáxia, nebulosa, estrela, seja lá o que for. Usando a lei de Deus, eles trabalham, operam e cocriam, né? Deus criou a lei fundamental, as leis específicas, e eles trabalham em cima daquilo ali. Isso faz sentido, né? Existe a cocriação em plano menor. Eu, ser humano, imagino um negócio qualquer, faço um desenho, um projeto, materializo aquilo ali, fazendo um molde, um negócio qualquer. Estou cocriando também em plano menor. Eu também posso fazer uma criação mental e imaginar que tem uma entidade esquisita qualquer me perseguindo. Eu materializo aquela entidade com o meu pensamento. Uma pessoa que tem vidência. Ô, João, tem uma criatura esquisita aí do teu lado aí. É a imagem mental que eu criei. Então, é lógico que essa criação tem um tempo mais curto de duração, não existe por um tempo prolongado, como as criações divinas. Mas é uma cocriação em plano menor. A Bíblia, como a Kátia falou, a Bíblia foi modificada, mas tem muitas coisas positivas, tem muitas coisas construtivas, elevadas, mas não é 100%, porque a maioria das coisas que estão formatadas no Antigo Testamento são terríveis. Como eu falei na outra live, a história de Jó não é verdadeira. A história de Jó é um conto que ele não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Eles acendiam a fogueira à noite, sentavam em volta da fogueira e começavam a contar historinha um para o outro, e contava geralmente histórias com um fundo moral. Que a pessoa atravessou um sofrimento muito grande, mas venceu lá na frente. Jó é um desses personagens criados aí, até mesmo porque não existe registro histórico dele. Então, tem uma chance muito grande dele ser um personagem, é um caos contado em volta ali, para as pessoas terem esperança, ter fé, persistir, ser proativa, enfrentar as coisas sem medo. Surgiu dificuldade, vamos enfrentar a dificuldade e vencer. É com essa finalidade. Então tem muita coisa boa. Tem histórias ali maravilhosas, impressionantes, mas a época, o contexto e o povo para o outro era
a religião fundada ali por Moisés, me desculpa a expressão, é uma religião tribal. E religião tribal é, é uma coisa comparada à religião tribal dos índios e de outros locais, não querendo desmerecer a fé judaica, mas no contexto histórico é uma tribo que seguia aquela religião, que seguia os mandamentos eram a peça básica da religião. Então a gente vê o Deus descrito no Antigo Testamento, o Deus descrito no Novo Testamento são diferentes. Um quer sangue, quer sacrifício, quer que mata o filho, diz que aquele povo é o preferido em detrimento dos outros povos. Que justiça de Deus é essa? Ah, você é meu povo escolhido, o resto é lixo. Vocês é que vão dominar o mundo. Quer dizer, eles foram escravizados e agora vão escravizar os outros. Então, parando e analisando dentro de outros critérios, a gente vê que tem muita coisa que não faz sentido. Aí aparece Jesus falando de um Deus que é amor, que é justiça, que é a tolerância, que quer a harmonia e não sangue, matança, isso e aquilo, porque, segundo as tradições judaicas, o Messias seria um cara que ia vir com a espada flamejante, ia destruir os inimigos e eles iriam dominar a terra. E, como Jesus não fez isso, para eles, Jesus não é considerado o Messias. Eles estão esperando o Messias até hoje. Jesus não veio com a espada flamejante, não destruiu os inimigos, não destruiu aquelas pessoas que eles eram. Assim, aquelas pessoas que cobravam impostos deles. Né? Aí a carta de Cristo está aí, que fala sobre essa questão. Exatamente. E Cristo, Jesus ele veio trata... mostrar, ele veio mostrar um olhar diferente sobre a vida do ser humano na Terra, que é uma entidade vivendo uma experiência física temporária, não é? Exatamente. E quando Cristo ele veio justamente para mostrar isso, mostrar que o verdadeiro Deus, ele é amor e ele não precisa de sacrifício. Ele não pede isso. E isso justamente são dois pesos e duas medidas quando se fala nisso, porque as pessoas têm que olhar para isso, olha para a Bíblia e leia com o coração, não com a mente. Porque a Sim, mente mente, a gente sabe muito bem disso. A mente engana. Então, quando você caminha pelo coração, e é aquilo que Jesus falava, ele diz assim, ó, tem uma parte no livro que fala necessidade urgente de uma visão mais elevada. E sim, ele diz assim, ó, deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na sua vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o seu mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta sim. visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Elas acabarão por trazer a miséria que você tanto espera nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para o que ouvi no deserto. E ele termina dizendo a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Sim.
A força mais poderosa que existe no universo, a força que mantém o universo, é o amor. E Jesus é uma comparação. É aquele cara que está lá em cima da montanha, orientando o cara que está andando lá embaixo, que lá da montanha ele vê o caminho certo, o caminho que tem problema, que tem dificuldade, e ele tem aquela visão mais elevada. E ele está chamando as pessoas para subir essa montanha e ter essa visão mais elevada. Que eu não vou conseguir passar por uma transição planetária incólume se eu não buscar essa visão mais elevada. Se eu ficar preso no terra-terra, é bye-bye. Não vai ter o que a oportunidade para quem quer ter essa visão mais elevada, ela também está sendo dada a milênios. A milênios a gente está sendo enganado, de um lado, e a milênios nós estamos tendo a oportunidade de ser instruídos por outro lado. O Buda, Antúlio, na Atlântida, Jesus e outros avatares que tiveram aqui no planeta, em todas as épocas da humanidade, teve pelo menos um avatar, o espírito elevado, junto com o ser humano aqui, orientando, olha, você está muito preocupado só com a Terra, mas tem coisa mais elevada, que você tem que se preocupar também, que aqui é temporário e lá é definitivo. Lá é a verdade, aqui é a ilusão, é a Matrix. Aí a pessoa se encaixa 100% na Matrix, vive na ilusão, e depois, eu não sabia. Mas há quantos milênios é Rama na Índia, é Antúlio na Atlântida, é Buda na Índia, é Jesus e outros mais que estiveram aqui, viveram entre nós, ensinaram. Mas o que eles falam, falaram coisa diferente. Não, a mensagem é a mesma, adaptada para o tempo. Se eu venho aqui e falo uma coisa acima da capacidade de entendimento das pessoas, é inútil. Ninguém vai entender. Eu Por tenho que isso que, falar. por isso que Cristo usava parábolas. Sim, Porque eu imagina ele tenho. falar todo o conhecimento que ele tinha, como ele mesmo disse aqui, ó. Aí, ó, vi uma melhor forma de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. Aí ele diz aqui, ó, é importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus. Eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus ensinamentos, contrário às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo. Sim, porque aí a gente vê a questão. A mensagem tem que ser inteligível para a pessoa tem que compreender aquilo que é falado. Aí Jesus falava por parábola, um entendia com mais profundidade, outro menos, mais raso a situação, e eles eram, sem querer fazer comparação. Olha o trabalho que nós fazemos hoje. A gente fala sobre conhecimento, sobre espiritualidade. Nós somos chamados de maluco, teórico da conspiração e de outras coisas piores. E o que nós estamos falando são coisas boas
para o espírito, que é o ser que interessa. Esse corpo aqui, ele morre, ele se transforma. É o espírito que evolui. Então, eles eram cobrados como nós somos. Passo na rua, ô João, vi lá teu canal lá, você falando negócio de terra oca, disso, aquilo, você é maluco. Então, beleza. Eu sei que lá na frente, se eu estou certo, vai aparecer, se eu estou errado, também vai aparecer. E eu, dentro do estudo, desde os 10 anos de idade, que eu estudo essas coisas. Então, tem 51 anos que eu estudo isso. E diariamente, não é? Ah, o final de semana pega um livro. É todo dia, todo dia. Então, são coisas que fazem sentido. Ah, mas ele é maluco, está falando besteira, extraterrestre, nave espacial, que tem base na Lua, que tem vida em Mercúrio, que tem vida em Júpiter, não sei o quê. Eu falo para quem está naquela sintonia. Eu não falo para convencer ninguém, jamais estive preocupado em convencer ninguém. Mas os apóstolos, vamos ver a situação deles. Eles viam que Jesus tinha uma inteligência superior, eles viam que ele tinha um poder fabuloso que outro ser humano não conseguia se equiparar a ele, mas eles sofriam pressão pública de que Jesus estava querendo produzir uma revolta na população, né? Ele queria criar caos ali, onde, em teoria, deveria existir harmonia, porque os romanos não mexiam com a religião deles, só cobravam impostos, eles odiavam aquilo ali, mas se mexesse na religião era pior. Então, naquela história lá, escolheram quem? Barrabás, ao invés de Jesus. Por quê? Barrabás ele estava preso. Por que motivo ele estava preso? Porque ele era insubordinado, ele incitava a luta contra Roma para que o judeu não pagasse imposto. Era o que interessava para eles. O céu, para eles, era uma coisa hipotética. Se hoje, com todo o nosso avanço intelectual e moral, nem tanto assim, mas bem mais do que naquele tempo, tem muita gente que não acredita que existe espiritualidade. Imagina para um cara que morava no meio do nada, que tinha que sair para caçar comida, que tinha que sair para andar quilômetros para pegar água, e que ainda tinha que pagar imposto para sustentar um cara que oprimia ele. Ele ia se preocupar com o céu, com qualquer outra coisa? Não, não. Então era uma coisa teórica muito distante, era uma possibilidade assim muito longínqua no tempo. E a profecia dizia que viria o Messias libertar o povo de Israel. Por que só o povo de Israel? Os outros povos podem ficar oprimidos, não precisa de libertação. Então, são coisas que, se a gente parar e pensar, a gente vê que ali o foco é colocar aquele povo como dominador do planeta, como senhor do planeta. E não é por aí. A maioria das profecias, elas têm uma função que o pessoal não entende. Ah, mas está no Apocalipse, isso, aquilo. Vamos parar e analisar a questão. A profecia, ela tem a mesma
função daquele recadinho que a mãe dá para o filho quando ele vai sair: ó, menino, leva o casaco que vai esfriar e você vai ficar resfriado. Aí não leva o casaco, ele fica resfriado. Aí o outro que volta lá para o quarto, pega o casaco e sai com o casaco, não fica resfriado. Então a profecia, ela tem essa função de advertir que tem alguma coisa errada e que você tem que tomar atitude e consertar. Se você consertou, aquilo que foi profetizado não vai acontecer. As Se pessoas acham você que as pessoas acham que a profecia é algo que vai se cumprir independentemente do que aconteça, mas não é. É uma advertência. Inclusive, os termos de significado de profecia aqui no Google estão totalmente errôneos. Sim, mas aí é que é o interesse que está por trás de Sim, colocar com exatamente certeza. essa definição. Mas aí a gente chega no Apocalipse. A gente atravessou todos os livros da Bíblia. O Novo Testamento, ele traz um contexto diferente, uma visão de amor, uma visão de busca pela espiritualidade, pelo respeito ao ser humano e ao Criador, pela convivência pacífica. Uma mensagem completamente diferente lá do que está no Antigo Testamento, que é matar, degolar, vou destruir teus inimigos, vou mandar raio, vou derrubar muro, cidade, isso e aquilo. Uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Inclusive, é o livro Faraó Merneftá, do espírito Rochester. Ele diz o seguinte, que aquela história lá de Moisés bater o bastão lá no meio do Mar Morto e o mar abrir e eles passarem ali pelo meio, que não foi bem assim. Que não foi no Mar Morto, foi o mar mais próximo que tinha ali, tem um nome, não me recordo agora, que é mais raso. Então, o que eles fizeram? Eles atravessaram ali pela parte mais rasa e vieram seguindo, e quando o pessoal do faraó chegou, eles já estavam no litoral do Mar Morto e acharam que eles tinham atravessado aquilo ali e foram atrás. E aí houve aquelas mortes, a maioria não sabia nadar, eles não podiam nadar no rio Nilo porque era cheio de jacaré, e iam virar comida. Então, muitos soldados egípcios não sabiam nadar. Já tem isso também. Então, a história, ela sempre é contada de acordo com a ótica do vencedor e não do vencido. Aí, um outro ponto que a gente quer colocar. Todo o livro Apocalipse, de João Batista, que, na verdade, escreveu o livro em grego, com o título Armagedon, que era um lugar onde houve uma batalha, ele traz um contexto cabalístico, porque João era estudioso da cabala hebraica. Ele conhecia a cabala hebraica. E, além disso, ele tinha visões como Nostradamus, como Edgar Cayce, aquele médium, profeta adormecido lá nos Estados Unidos, e outros mais. Então, imagina um camarada há 2000 anos atrás vendo um avião jogando bomba. Como ele vai descrever? É um pássaro de metal lançando fogo, não sei o quê. É um pássaro de metal.
Como ele ia falar que é avião? Não existia avião naquela época. Aí ele vê uma bomba explodindo, ele vê uma nave aterrissando na Terra. É o trono do Senhor que está descendo. Que parâmetros que ele ia ter se não existia nem essas palavras no idioma dele para ele? Não existia a palavra avião, não existia a palavra disco voador, não existia a palavra bomba. Como é que ele ia usar? Então, ele foi colocando, tecendo ali, usando metáforas. Aí, mas tem o número da besta. Na Cabala, é a soma dos números. Você pega 6, 6, 6, 3 vezes 6, 18. 1 mais 8, 9. 9 é o número da transformação, da transmutação na Cabala. 666. 6, 6, 6. 3 vezes. Dá 18. 1 mais 8, 9. 9 é o número da transmutação. O nosso mundo está sendo transmutado para um orbe mais selecionado, mais espiritualizado, com menos animais nocivos ao ser humano, com menos questões problemáticas no nosso dia a dia. É uma transmutação, tá? Tirando o ruim e mudando para bom. Então, essa é a base, é a estrutura do livro Apocalipse. Então, as mudanças. Mas lá está escrito que tem anjo tocando trombeta, isso, aquilo. Pode ter, tocando trombeta em algum lugar e ninguém está vendo. É anjo, é um espírito, eu não vejo espírito. Ele pode estar aqui do meu lado tocando a trombeta do Apocalipse lá, e eu não escuto e não vejo. Mas ele viu. Então, ele definiu aquilo que ele viu de acordo com o que ele tinha em mãos para descrever aquela situação. Imagina se naquela época ele visse um cara como eu estou aqui agora, sentado na mesa, na frente de um computador. Como é que ele ia descrever? Uma caixa de luz, uma caixa luminosa, uma caixa colorida, com luz colorida. Ele não ia falar que é um computador, nem existia computador naquela época. Então ele usou as palavras que seriam acessíveis para aquelas pessoas entender. Do mesmo jeito que Nostradamus precisou ocultar a visão dele dentro daquelas escritas dele ali, para ele não ser morto, porque ali ele estava falando de morte de rei, de Hitler, disso, daquilo. Então, ele fez uma vestimenta para botar dentro da vestimenta a informação. Foi o que João Evangelista fez. E ele relata como estava. Aí entra uma outra questão. Quem foi que mandou essa visão para João Batista, para João Evangelista? Não sei. Foi mostrado para ele o que ia acontecer realmente na Terra, ou o que já estava programado na agenda lá do pessoal complicado? Não sei. Aquilo ali tem um impacto muito grande, bota medo, bota terror. Quantas seitas estranhas, principalmente nos Estados Unidos, surgiram tendo como base exclusivamente o livro Apocalipse, gente que tomou veneno, que se matou, que se enforcou, porque eles acreditavam que o mundo ia acabar.
o nosso planeta não vai ser destruído, ele vai passar de provas e expiações para mundo de regeneração. O mundo velho de provas e expiações acabou. Já Agora foi, né? ele já foi, já deu para ele, agora é outro. Então, aquele que a gente estava habituado, que era o normal, já era, não tem mais, não tem volta. Não volta To, mais. to, a gente eu estava comentando aqui com um amigo no Telegram, antes da gente começar, preocupações dele sobre a demora de acontecer as coisas que a gente está esperando. Eu falei para ele, eu falei, olha, as pessoas que estão no comando das nações aliadas, eles têm informações privilegiadas que nós nem sonhamos. Então, eles dão um passo, e aquele passo é certeiro, porque eles têm uma visão de todas as possibilidades e de todas as possíveis consequências. Então, o passo é certeiro ali na situação. Ah, mas está muito demorado. Está mais de 2.000 anos sendo enganado, sendo iludido, sendo escravizado, passando de palhaço para quem está no comando aí do mal dessa situação toda e quer que as coisas se resolvam no estado de dentro. Não. Aí nós vamos entrar em 2 pontos para fechar esse resumo aqui da situação. Deus também tem uma agenda. E a agenda humana e a agenda de Deus, qual é que tem mais força? Qual é que vai acontecer? É a agenda do homem, que está submetido às leis de Deus, mesmo aqueles do mal estão submetidos às leis de Deus, ou é a agenda do Criador? Quando ele determina basta, basta. Quando ele fala deu, acabou. Acabou para a turminha do mal, vai para outro canto e aqui fica a turma do bem. Acabou. Ah, mas a Terra passou por tantos problemas e Deus não fez nada. Como não fez? Você não está aí agora? Ah, mas teve guerra, teve isso. Olha, a finalidade das coisas sempre é despertar no homem o sentido de espiritualidade e amor. Foi preciso a guerra para o homem procurar a paz. Porque desde lá, considerando como verdadeira a situação de Adão e Eva, que é um matando o outro. Em nenhum momento da Bíblia a gente vê um período de harmonia, de paz. É um tramando contra o outro, um puxando o tapete do outro, um matando o outro, é matando o irmão para ter poder, é matando pai, mãe e tal. Em nenhum momento o nosso planeta viveu uma fase de paz. E o que Deus quer é que exista paz aqui. Então, ele falou basta e agora basta. É a agenda dele que está sendo cumprida, que está empurrando a agenda do homem e ocupando espaço. E para aquelas pessoas que estão preocupadas com a questão do Gessara, todo dia tem gente me perguntando sobre isso. O Gessara não é novidade. Se vocês não sabem, o Gessara existe nos planetas mais evoluídos. Ele é cósmico, né? Ele é cósmico. O Gessara existe. No livro O Nosso Lar, o André Luiz fala do bônus hora. Se a pessoa quer. A pessoa desencarnou, o espírito chega na espiritualidade, ele tem o básico ali para viver em harmonia. Ah, mas eu queria um pouquinho mais, eu queria viajar, ir lá para Júpiter, para Saturno, dar uma volta no universo. Vai trabalhar mais
para ganhar mais bônus hora, para pagar isso aí. Aí você viaja o resto da vida pelo universo. E é assim que Meritocracia. funciona. É assim que funciona. A pessoa tem que fazer jus, ela tem que merecer aquilo, porque é um benefício, é uma benesse. Aí volta de novo lá para o Adão e Eva. O que eles faziam para merecer o paraíso? Se eles eram impedidos de saber a diferença entre mal e bem, entre certo e errado. Analisa bem a questão. Então, nos mundos superiores, a pessoa recebe para ter sua vida ali no básico, não existe miséria, pobreza, não existe. Ela recebe o básico para sua subsistência. Ah, mas eu quero ter uma casa maior, um disco voador maior. Trabalha mais, vai receber mais, eles têm condição de comprar isso. Assim é descrito a vida em Marte, o Ramatiz, o livro A Vida do Planeta Marte de Discos Voadores. Assim é descrita a vida pela descrição do Mozart, Revista Espírita de março, abril e maio de 1858, e outros autores mais que falam sobre a vida em outros mundos. E é uma coisa que faz sentido, porque isso, como o Luiz falou, é cósmico. É um, não estou sendo privilegiado, não. É um direito de todos nós que foi tirado pela turminha que está querendo se manter aí no poder. Eles querem para eles o que é direito meu e seu. Eles querem para eles só. Eles querem se manter no poder, eles querem dominar, eles querem escravizar, eles querem ter o bom e o melhor, e alguma coisa que sobrar, aí fica para você. Essa é a questão. Então, quando a gente lê a Bíblia, tem que conhecer, infelizmente, tá? É complicado. Tem que conhecer o contexto histórico de cada povo, o pensamento ali de cada povo. Tudo isso aí é difícil. Eu lia, quando eu fiz o estudo sobre a Bíblia, há 30 e poucos anos atrás, eu li a Bíblia junto com 117 livros. Tinha que parar e consultar lá. Não tinha internet hoje, a molezinha tinha que carregar o livro debaixo do braço. Eu parava lá, ia lá, procurava num lugar, procurava em outro. Muitas vezes não achava nada, porque não é simples. Ah, por quê? Porque o povo tal, ele cultuava uma pedra, cultuava um símbolo fálico, isso, aquilo. Você tem que entender essa situação para entender o contexto da história. Senão você vai ler, mas a mulher foi transformada em sal, o outro fez uma arca lá. Aí, vamos entrar nessa parte aí da Arca de Noé. Para que fique mais claro, eu acho que esse exemplo vai ser o mais claro para as pessoas. A Arca de Noé. Tá. Noé recebeu a instrução de Deus e fez a arca. Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem, a terra, isso e aquilo. Tá. Então, esse Deus não tem visão do futuro, né? Ele não sabia que no futuro ia acontecer tudo aquilo. É um Deus complicado. Porque a presciência é um atributo essencial para uma criatura divina. Ele tem que saber o que vai acontecer lá na frente. Senão, ele não é divino, não é Deus, não é nada. É igual a gente. Aí, Noé fez a arca, que é uma história retirada lá da Babilônia. Tá? De 1000 e tantos anos antes de Moisés. Aí, o Noé,
Ele foi na Austrália, que era desconhecida na época, para pegar o canguru. Ele veio no Brasil, que era desconhecido na época, para pegar o mico-leão dourado. Ele foi lá no Polo para pegar o urso polar. Ele foi aqui no Chile para pegar o lhama, que só existe ali. Foi isso que aconteceu? Ele conhecia o planeta todo? Não faz sentido. Não faz sentido. Com certeza Não não. tinha, não tinha um casal de lhama na arca. Não tinha um casal de mico-leão dourado, que só tem aqui no Brasil. Não tinha um casal de canguru, só existe na Austrália. Não tinha um casal de urso polar, só existe no Polo. Não tinha um casal de vamos dizer, de um outro animal qualquer desconhecido aí. Então, ou teve o dilúvio, ou como é que esses animais sobreviveram? Então, não faz sentido. Se você pegar todo o gelo que está sobre a água e toda a nuvem que está no céu e transformar isso, é um grau de diferença do gasoso para o líquido, em água, não cobre a superfície toda da Terra. Então, da onde veio essa água que cobriu a Terra toda? E para onde foi essa água depois? Que não teve outra inundação assim. Para onde foi isso tudo? Dessa água que matou tanta gente. Então, são coisas que a gente tem que analisar dentro de um contexto assim. Olha, não é cético, mas tem que parar e analisar a situação. Olha, o, os filhos de Adão, um matou o outro, tá? Aí ele foi expulso do paraíso, veio para a terra. O Lúcifer brigou com Deus. Aí foi expulso para tudo que não presta, eles mandaram para a terra. Tudo que não presta, Deus mandou para a terra. O universo é infinito, tem mundo aí maior e tudo, só manda o que não presta para a terra. Tá. Aí Caim encontrou uma família, encontrou uma mulher e se casou. Mas da onde essa família apareceu? E como é que ele construiu uma cidade? Sozinho ele construiu uma cidade? Então, são essas questões que a gente tem que parar e pensar, olha, isso aqui está escrito em um livro considerado sagrado, a palavra de Deus, a gente tem que respeitar, mas tem que ver o que faz sentido e o que não faz. O Antigo Testamento ele faz referência a uma religião tribal. E no mundo de regeneração, não tem lugar para religião tribal. É uma religião mais elevada. E agora um pensamento meu, não como eu entendo as coisas. A religião, religare, lá do latim, é um meio do homem se religar a Deus. Nenhum de nós nunca esteve desligado de Deus. Nós vivemos dentro do pensamento de Deus. Não tem como se desligar. A criatura mais pavorosa está no pensamento de Deus. Sim, todos Então, nós somos uma individualização de Deus. sim, então
Eu não tenho como me religar a uma coisa que eu nunca fui desligado. Ah, mas é por causa de Adão. Eu não tenho nada a ver com Adão, nem judeu eu sou. Então, são essas questões. O judeu entende que era Adão e Eva e que só a etnia deles é que vai comandar o planeta. Quem é das outras etnias, né? Os descendentes de Cã, de outras coisas lá, que não interessa a eles. Então, eu não posso adotar aquilo ali como um pensamento bom para mim, porque não faz referência a mim, faz referência a um outro grupo étnico que eu não faço parte. Então, todas essas situações têm que ser pesadas e têm que ser medidas. É um livro sagrado? Sim, mas que ele foi mexido pelo ser humano? Muito mexido. Mas Ah, é sagrado sim, mas até onde, né? É sagrado. sim, até onde? A, a Vulgata Latina, ela foi uma tradução para o latim de textos que estavam em copta, em hebraico, aramaico, em tudo quanto é idioma. Então, São Jerônimo traduziu aquilo ali, fez a Vulgata Latina, que é o livro comum em latim, né, a tradução. Não é vulgar, é comum, mas é em latim é Vulgata, Vulgata Latina. Então, ali existem interpretações literais que não correspondem à verdade. Está lá a expressão Jesus na cruz, eu já comentei isso na outra live. Eli, Eli, lama sabachthani. Ó Deus, por que me abandonaste? Jesus ia falar que Deus abandonou ele tinha conexão mental com o Criador, que veio aqui amando do Criador, e reclamar que está abandonado. Aí nós vamos lá no Salmo de Davi, que fala que um mártir ia ser crucificado e que ele diria as palavras Eli lama razabauata, que em hebraico quer dizer ó Pai, como tu me glorificas. Qual a diferença de uma coisa para outra? Outra situação. Ah, tu és pó e ao pó tornarás. Tem gente que fala que isso faz referência aos minerais que constituem o corpo do ser humano. Mas 70% do nosso corpo é água. É água. E ali foi feita uma conexão. O que é dito ali é revertere ad locum tum, em latim. Retornas ao ponto de partida. O ponto de partida de cada um de nós é a espiritualidade. Então, na morte, na desencarnação, ou seja lá que nome que a pessoa queira dar, o espírito retorna para o lugar de onde ele veio. Aí, na tradução, foi feito o link, não, ele foi criado do barro, então ele morre, ele retorna para o pó do barro. Mas não é esse o significado da coisa. Então, tinha um professor de história que ele falava tradutore, traditore, tradutor, traidor. Porque quando o tradutor não concorda com aquilo que ele está traduzindo, ele altera, ele muda para ficar de acordo com o que ele acredita, ele que está fazendo a tradução, ele entende daquela maneira e já muda o sentido da coisa de uma maneira
completa. Então, quantas traduções foram feitas até há 300 anos atrás, quando teve o trabalho de Martim Lutero, o padre pegava a Bíblia de costas para o pessoal dentro da igreja e de frente para Jesus preso na cruz, e lia o livro em latim, que era o idioma do povo culto e não da população, e depois ele fazia a interpretação daquilo que ele leu. Então ele lia lá, ninguém entendia nada. Aí ele fazia a interpretação daquilo ali. E aí, nessa interpretação, é lógico que ele ia falar, puxando para ele o negócio, puxando para a religião que ele abraçou, né? Não falaria contra. Com o trabalho de Lutero, as pessoas passaram a ter acesso a um livro que antes elas não sabiam ler. Pouquíssimas pessoas, só aquelas pessoas mais ilustradas, pessoal que dava aula em universidade, faculdade, é que tinha esse conhecimento. A população não tinha. Então, o cara pegou lá, ele falava alemão, ele pegava o livro em alemão e ele conseguia ler, aí começava a interpretar. Mas aí a outra questão, a tradução literal feita sem o conhecimento do contexto, que tem ali um contexto histórico para nós, de Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Eu não tenho acesso àquele contexto histórico, eu não sei como é que era a vida ali. Por mais que leia, que estude, não é igual você vivenciar a situação. É por isso que o pessoal fala assim, quando você quer aprender um idioma, você tem que aprender com um professor nativo, que usa aquele idioma desde criança. Que ele sabe nuances e situações que o cara que estudou na faculdade não sabe. Então, a gente fazer essa tradução sem ter uma ideia do contexto histórico completo da situação, fica muito vago, deixa a desejar, dá margem para que a pessoa entenda, às vezes, uma coisa completamente oposta àquilo que está sendo falado, né? E quantas religiões foram criadas em cima de um mesmo livro que é a Bíblia? Protestantismo tem números, o catolicismo tem diversas correntes, e assim por diante. Então, porque cada um entende aquilo ali de uma determinada maneira, aí congrega seguidores e forma um grupo que entende da maneira tal. Aí o outro grupo entende da maneira tal. E a mensagem é a mesma, só não se sabia definir que a mensagem de uma parte do livro era proveniente de, não propriamente de Deus ou de deuses, e que a mensagem menos equivocada é a que está no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi para um povo em uma época muito lá atrás. O Novo Testamento é um novo acordo entre Deus e o ser humano. Aquilo que ficou para trás, acabou. É um novo acordo, a partir dali, seguir para uma determinada situação. Então, todos esses detalhes são difíceis para quem simplesmente pega o livro e lê. Ela tem que conhecer minimamente história, minimamente
idioma, tem que conhecer minimamente o personagem e a situação e, o mais importante, qual foi a intenção de falar sobre essa coisa dessa maneira. O que eu lendo sobre essa situação, para onde eu vou ser direcionado? Se eu leio lá que eu tenho que matar, que eu tenho que fazer sacrifício, que beber sangue, fazer isso e aquilo, eu estou sendo direcionado por um caminho. Se eu leio lá que eu tenho que amar, perdoar e ainda rezar pelo meu inimigo, eu estou sendo direcionado para um outro caminho. Então, não é simplesmente pegar um livro e ler, tem muita coisa no entorno para ser usada para uma interpretação não é mais correta, não, é a menos equivocada do que está ali e das intenções por trás de cada palavra, de cada frase. Então, espero que as pessoas tenham gostado desse resumo. Nós podemos retornar aqui para falar mais coisas sobre esse tema, porque ele é muito abrangente, dá para falar muita coisa, mas em uma live só não dá. Além de um resumo, a gente tem que separar temas e abordar. Então, a Bíblia é um livro importante, é um livro sério, é um livro sagrado, quando você lê ele e interpreta a coisa de uma maneira positiva, útil, para o seu bem-estar e o bem-estar do seu próximo. Quando você lê ali alguma coisa que gera choque, conflito e até luta, embate, como várias guerras foram feitas em nome disso aí, esquece e vai para a página seguinte, até encontrar aquela mensagem que pacifica o teu coração. Essa é a função. Jesus veio, o ser humano é um ser que saiu do egoísmo lá da pré-história, onde ele cuidava só dele, para passar a viver em sociedade onde, em teoria, se cuida um do outro. Então, como é que eu vou conseguir cuidar de um e o um cuidar de mim? Tem que haver harmonia, respeito, equilíbrio. Então, quando eu encontro essa informação em qualquer livro, aí eu estou seguindo o caminho que Jesus veio aqui ensinar e trilhou antes de todos nós para conseguir essa sintonia, essa liberdade de pensamento, sabendo que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do próximo. Estando ciente disso aí, nós vamos ter uma sociedade harmoniosa, uma sociedade caminhando para o bem. Coisa que naquela época era impossível, mas lá é onde foi plantada a semente que demorou milênios para frutificar e agora nós estamos colhendo os primeiros frutos dessa semente que ele plantou há mais de 2000 anos. E é isso aí. Muito boa essa palestra de hoje, né? A gente pode considerar que foi uma palestra sobre o que realmente é bom, útil e vale a pena que nós devemos considerar na Bíblia, sobre todo estudo que tem que se fazer para interpretar qualquer coisa que está escrita na Bíblia. Isso aí, João, a gente vai voltar mais vezes aqui, claro, porque esse Não, assunto rende
muita live ainda. O Sim, assunto Bíblia rende muita live. sim, sim. Espero que o pessoal tenha gostado. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso aqui é uma coisa que tem que ser mostrada agora para as pessoas. Porque no nível que nós estamos, no planeta de regeneração que nós estamos agora, na nova era que estamos entrando, transição planetária, nós não podemos continuar com os mesmos níveis de manipulação, tanto historicamente como religiosamente. Isso tem que acabar. Isso parte de nós. É aquilo que o Cristiano vinha falando, compressão e ruptura. Nós somos a ruptura. E Sim. temos que romper esse ciclo vicioso de manipulações. Isso se dá através de cada um de nós. Então, seu João, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal mais uma vez. Deixa uma mensagem final para o pessoal para a gente poder finalizar agora a nossa live. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no canal mais uma vez. O trabalho que vocês fazem é muito importante. E eu gostaria que foi uma mensagem para abrir os olhos, para que as pessoas vejam com uma visão diferente o que é entendido de uma maneira que não é a correta. Existe um direcionamento no antigo e um direcionamento no novo. Nós estamos vivendo a fase do novo, e o novo é aquilo que pacifica o nosso coração, que acalma a nossa mente, que nos eleva até o Criador. Estamos vivendo um momento de dificuldade predito lá, mas a vitória é nossa, porque conforme nós falamos, Deus também tem uma agenda, e é a agenda dele que está se desenvolvendo e que muita gente não vê e não sabe. Então vamos ter paz no coração, fé para ver, não é ver para crer, é crer para ver. Vamos acreditar que nós vamos ver um mundo diferente, mais justo, mais humano e de melhor qualidade de vida para todos nós em um breve tempo. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço o Luiz e a Camila, estou à disposição sempre que precisar e desejo uma boa noite para vocês e não esqueçam, o mundo de regeneração da nova era é paz e harmonia. É difícil buscar? É, mas quando você consegue, você vê o quão gratificante isso é. E é isso aí, meus amados. A gente vai encerrando por aqui. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, uma boa noite, boa semana para todos. E tchau, tchau.